11 horas e 37 minutos. Nessa manhã quem vai estar trazendo a palavra para a gente é a irmã Eliane, que é líder aqui do Grupo das Mulheres da Igreja Batista Nacional El Shaddai. Irmã Eliane, bom dia, paz do Senhor. A palavra já fica com a irmã. Bom dia, Yuri. E bom dia também a todos os ouvintes. E eu gostaria de cumprimentar a cada um com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nessa manhã, eu gostaria de estar compartilhando com vocês, que está nos ouvindo, sobre como enfrentar as situações difíceis. E nós precisamos de identificar essas situações difíceis na nossa vida e aprendermos também a como lidar com elas. E então nós vamos estar lendo dois textos que se encontram em Marcos 4, 35 a 37. E depois em Mateus 14, 22 e 25. São duas situações diferentes de tempestades que aconteceu com os discípulos. A primeira situação em Marcos diz o seguinte: e naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Agora, a passagem em Mateus 14, 22 a 25. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Gostaria de agora, nesse momento, estar orando, entregando esta hora nas mãos do Senhor, porque é Ele quem nos dá a unção para estar falando, porque nós não somos nada de nós mesmos. É o Espírito Santo quem conduz e quem fala. Senhor, em nome de Jesus, entregamos a Tua palavra agora, nesse momento, ó Senhor, nas Tuas mãos. Sabemos, ó Senhor, que Tu nos conduzirás. Sabemos que o Senhor falarás, ó Senhor, ao nosso coração e ao coração do ouvinte. E te agradecemos desde já, porque o Senhor é um Deus cuidadoso e que fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de estar dividindo esse tema, como enfrentar as situações difíceis, em duas partes. A primeira parte, como identificar uma tempestade e lidar com ela. E a segunda parte, por que Deus permite que situações difíceis aconteçam. Nessa primeira parte de como identificar uma tempestade, nós precisamos entender o seguinte, que às vezes não é uma tempestade. Às vezes pode ser uma situação que você mesmo entrou. Você entrou sozinho nela. Por exemplo, fez muita compra, gastou além do necessário e agora você está aí endividado e não sabe como pagar. Também pode ser uma situação onde o pai tem permitido, ou os pais têm permitido que os filhos troquem de papel. Os filhos hoje, quase que não vamos dizer todos, mas na maioria dos casos, têm tomado o papel dos pais e têm feito as coisas conforme a vontade deles mesmos. E os pais têm ficado impotentes diante das situações. E também tem casos que, por exemplo, um namoro difícil. Às vezes está lá, aquele brigando, sempre brigando. Se você vê que está difícil, você pode sair. Então, nesses casos, nós não identificamos como uma tempestade. Isso pode ser somente uma ventania. Sabe por quê, meus amados? Porque nesses casos, você tem opção de escolha. E você também tem algum controle da situação.
E estima-se que 90% dos nossos problemas, nós é quem causamos. Então, tem coisas, tem situações que nós entramos. E não que Deus não possa te ajudar a sair, pode. Mas você tem opções. Não, eu vou me controlar aqui, eu vou me posicionar aqui. E eu acredito que nesses casos você consegue sair. E Deus também te abençoa. Você pode pedir isso para Deus, que Deus vai te abençoar. Agora, no caso de tempestade, nós não exercemos nenhum controle. E nos tornamos pequenos e não sabemos a intensidade nem a duração deles. Por exemplo, no caso de tempestade, nós podemos estar identificando uma doença grave, onde você não tem controle. Por exemplo, um esposo que foi embora sem a outra parte do casamento querer isso, ou uma esposa que também foi embora e deixou até os filhos para trás. São situações naturais que às vezes acontecem, que nós ficamos impotentes e nós não temos respostas para dar ali, nós não temos soluções imediatas. E nesse caso, meu irmão e minha irmã, meu querido ouvinte, nós precisamos de entregar nas mãos do Senhor, confiar que Deus é o Deus que faz milagres e é o Deus que pode agir e atuar na sua vida, trazendo respostas. Deus pode todas essas coisas. Em 2 Coríntios 11, 23 e 24, tem um relato do apóstolo Paulo que fala muito bem sobre as dificuldades que nós podemos enfrentar. Todos nós passamos por isso. E fala que ele passou por muitos açoites, que ele esteve em prisões, que ele esteve em perigo de morte muitas vezes, e que ele foi açoitado e ele passou dificuldades nas viagens, em perigos de rios, em perigos de salteadores. E não foi só com ele, foi com os discípulos também. E nós precisamos de entender que essas dificuldades vêm, mas vêm também para o nosso crescimento, que é a nossa segunda parte. Porque nós podemos sim, a segunda parte da mensagem. Porque, irmão, você pode clamar a Jesus a qualquer momento. Ele pode dizer: vento, cesse agora, mar, fique quieto e acalma essa tempestade. Porque o Senhor tem poder para realizar todas essas coisas. Mas por que Deus permite que situações difíceis aconteçam? Nós vamos destacar 2 motivos. Lógico que tem mais motivos, mas nós vamos destacar 2. Primeiro, porque Deus quer que a gente conheça a nós mesmos um pouco melhor. E em segundo, porque Ele quer aumentar a nossa fé e reconhecer Deus, quer que nós reconheçamos Deus como um único Deus. E então, quando Deus nos coloca em alguma situação para nos conhecer melhor, Ele quer promover isso em nós. E Ele então quer corrigir nossa visão errada das situações. Por exemplo, você foi lá, comprou, gastou muito. Eu creio que se você sai dessa, você vai aprender com essa situação. E você vai entender que se você entrar de novo, você vai passar por dificuldades de novo. E às vezes Deus não te colocou aí, mas Deus vai permitir que você saia. Deus vai te ajudar, porque Ele quer que você cresça. Ele quer que você tome um novo rumo, tome um novo propósito na sua vida. E se tem uma coisa também que Deus fica indignado, é com a soberba. Às vezes nós ganhamos muito de Deus, nós temos muitas bênçãos, temos muita vitória, e às vezes nós ficamos confiantes demais. E aquele também que tem o dinheiro lá guardado, confia demais no dinheiro. Tem uma segurança muito grande no dinheiro. E aí Deus entende
Deus entende uma coisa: ah, você está confiante demais. Você está confiante demais. E aí, a soberba que te atingiu, sabe o que Deus faz? Deus faz você descer do pedestal. Deus faz. Deus tem poder para isso, porque Ele que reina, Ele que domina, Ele que governa sobre a minha vida, sobre a vida de todos vocês. E Ele quer também aumentar a sua fé e reconhecer, Ele quer que você reconheça Ele como Deus. Na primeira tempestade, vamos relembrar aqui, Jesus fala o seguinte para os discípulos: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? E na segunda, porque foram duas tempestades, duas situações diferentes. Mas olha na segunda tempestade o que Jesus disse para os discípulos: homens de pequena fé. Olha como a fé aumentou. Antes ainda não tendes. Mas agora, nessa segunda tempestade, Jesus fala: homens de pequena fé. Por que duvidaste? Aumentou a fé. Antes não tinha nada. E agora já é uma pequena fé. E a nossa fé pode ir aumentando, né? Igual um grão de mostarda. E nessa mesma situação, olha como eles reconheceram a Deus. Eles falaram assim no final do texto: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eles não tinham ainda aquela ideia de quem é Deus. Uma ideia muito definida desse Jesus que estava fazendo milagres, desse Jesus que fazia e fazia o surdo ouvir, fazia o paralítico andar. Mas na segunda tempestade, olha o que aconteceu. O que eles declararam: verdadeiramente és filho de Deus. És filho de Deus. Na primeira, eles disseram: quem é este? Na segunda tempestade: verdadeiramente és. Verdadeiramente és. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o nosso Deus, meu querido ouvinte. Você que está aí nos ouvindo, Jesus é este que pode. Ele colocou os discípulos naquele barquinho. Ele é que falou: passemos para outra banda, passemos para outra margem. Ele sabia que ia acontecer a tempestade. E ele sabe o que está acontecendo na sua vida. Ele sabe se foi você que causou, ou se foi de ordem natural. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece você. E eu gostaria de falar 4 versículos sobre quem é esse Jesus que você pode pedir, esse Jesus que você pode confiar. Em João 6,35 diz o seguinte: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Em João 8,12 diz o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 10,9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. João 10,11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu gostaria de te perguntar nessa manhã: você reconhece que esse Jesus é quem pode te livrar da tempestade? Você reconhece que é Ele que pode mudar e transformar todas as situações? Quando você passa por situações difíceis, você corre e liga para o seu amigo, para o seu parente. Para quem você está pedindo? Para quem você está pedindo em primeiro lugar? Para quem? Qual Deus você está pedindo? Porque existe um Deus. Somente um. Para quem você está pedindo? De repente a sua situação não se resolve porque você tem procurado em muitos lugares. Você tem procurado, você tem ido de porta em porta, você tem batido de lugares em lugares
E aí você não acha resposta, porque pode ser que você não esteja pedindo para aquele que pode todas as coisas. Todas as coisas. Em Atos 4:12 diz o seguinte: e em nenhum outro há salvação. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devemos ser salvos. E em nenhum outro há salvação. Você pode pedir. Você pode pedir. Mas Jesus é quem pode te dar. E em 1 João 5:20 diz o seguinte: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Olha, ele nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém, meus irmãos? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É Ele quem pode todas as coisas. E eu creio e eu tenho certeza que se você seguir a esse caminho, se você confiar e entender que você pode passar por todas as situações difíceis da sua vida sem murmurar e acreditando, Deus te honrará, Deus te ajudará. E eu sei que Ele te abençoará. É isso que nós queremos passar nessa manhã. Oramos a Deus para que você consiga vencer as tuas dificuldades, porque Ele pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Cante, eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra